Ok, queridos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aí caminhando já para mais um estudo, né, da carta de Paulo em Efésios, um estudo de muita edificação, e o de hoje, e o texto de hoje, que está a partir em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22, é muito prático, tem muita coisa para nos ensinar. Muita coisa. Glória a Jesus. Estamos dando as boas-vindas aos nossos queridos irmãos. Bom, queridos, o texto de hoje é um texto assim bem diferente e uma reflexão bem diferente daquela que nós estávamos fazendo. Por quê? Porque ela nos apanha dentro de casa. Ela vai falar sobre a nossa convivência conjugal. Aqui é um chamado para que a gente viva uma vida conjugal harmoniosa. Você pergunta, pastor, isso é possível viver uma vida conjugal harmoniosa? Sabemos que os maiores problemas hoje estão dentro da família, né? Estão dentro de casa. Eu confesso para vocês, eu imagino a tragédia que esse isolamento está trazendo dentro dos lares, em termos de agressão de mulheres, em termos de espancamento de filhos, de mágoas, de feridas. Eu imagino o caos que está virando muitas famílias. Então vamos lá, vou fazer a leitura do texto. Confesso para vocês que hoje eu vou devagar. Que normalmente nós temos aqui um ritmo com conteúdo e trabalhamos assim num ritmo mais avançado, mas hoje eu prometo a vocês, nós vamos devagar. Vamos devagar. E eu acho que dá para vocês interagirem com perguntas, com questionamentos, só que isso vai me forçar de vez em quando a dar uma olhadinha aqui, não é? Irmã Esther também, irmã Joana Dark também está conosco, a irmã Neuza também está conosco, Neuza Souza de Oliveira, Deus abençoe. Bom, de vez em quando eu vou dar uma olhadinha aqui, porque eu imagino que no estudo de hoje muitos gostariam de questionar, de perguntar, mas é possível a gente fazer isso. Eu prometo que nesse estudo aqui a gente vai caminhar mais devagar em se tratando família, vida conjugal, vida dentro de casa. E os problemas maiores que a gente vive, a origem deles está exatamente aqui dentro do lar. Vou fazer a leitura, ok? Efésios 5, 22 em diante. As mulheres sejam submissas. É isso mesmo? É isso mesmo? Submissão é exatamente como está aqui na Bíblia. Sejam submissas ao seu próprio marido como se fossem submissas ao Senhor. Porque o marido justifica, é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o mesmo salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Vocês que são mulheres concordam com isso? Vocês que são esposas concordam com isso? Vocês aceitam? Bom, tá na Bíblia, né? Tá na Bíblia. Talvez você questione, pastor, como é a leitura desse negócio aí? Qual é a interpretação correta desse negócio? É assim mesmo? A questão bruta, literal? Ou isso aí tem uma análise sensata, coerente com as Escrituras? Maridos, amai vossa mulher. Como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem defeito. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Se os maridos fizessem isso aqui, até para entender o texto como ele está, seria bem mais fácil, imagino eu. Eis porque ninguém jamais odiou a própria carne,
Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. É uma analogia. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Aí, a partir do capítulo 6, versículo 1, vai falar sobre filhos e aquelas pessoas que estão em casa trabalhando, não é? Hoje a gente tem uma secretária que às vezes mora em casa com a gente. Nós já tivemos aqui secretários que morou conosco muito tempo, e até viajou, nós viajamos, eles viajaram conosco também. Mudamos de Brasília para Paraná, foi junto com a gente. Não vou deixar vocês. Mas quando se trata assim na vida rural, aí o número de empregados é bem maior, né? Está debaixo do teto, faz parte da família, mesmo que sejam funcionários. Vou parar o texto aqui, queridos, a leitura, só com respeito à esposa e o esposo. Depois a gente pega a outra parte, que eu sei que não vai dar para cobrir, de vez em quando vou dar uma olhadinha aqui, para ver se tem alguma pergunta que alguém, porventura, gostaria de fazer, tá? Mas não faça nenhuma pergunta agora, espere a gente ir argumentando. Na argumentação, eu posso, quem sabe, responder alguma indagação sua. Bom, eu quero te levar para o versículo 22 ou 24, tá? Diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. Assim, pastor, a mulher ser submissa ao marido em tudo. A gente tem que conversar um pouco sobre isso. Eu já fui questionado centenas de vezes sobre essa palavra submissão da esposa ao marido, mas centenas de vezes ao longo do meu ministério eu já fui questionado sobre isso. Em que situações a mulher pode ser submissa, em que situação a mulher tem o direito de não ser submissa ao marido. Mas antes da gente falar aqui, queridos, sobre essa questão de submissão, já que está tratando da mulher, a submissão relativa à mulher, deixa eu dar uma palavrinha para vocês aqui sobre o que era mulher no tempo que Paulo escreveu. Eu achei interessante a gente dar uma olhadinha nesse contexto histórico sobre a mulher. A sociedade judaica, a família judaica, ela era muito fechada com respeito à mulher. A mulher, em Roma, no governo de Roma, tinha mais privilégios do que a judia. A Roma era mais aberta com respeito à mulher e privilégios de mulher. Se a gente sair de Roma e for para Macedônia, a mulher tinha direitos e privilégios bem maiores do que de Roma, porque na história registra mulheres ocupando cargo público. Mas na sociedade judaica nem pensa nisso. Mas muito longe dessa realidade. A mulher não tinha valor na sociedade judaica, dentro do judaísmo. É até um ponto assim para a gente ficar escandalizado, se a gente tem o direito de ficar escandalizado. Por exemplo, só para dar exemplo para vocês sobre a mulher na sociedade judaica. Nós tínhamos ali rabinos ortodoxos, rabinos muito fechados, muito legalistas, que chegavam a dizer assim: é preferível queimar os livros da lei do que ensiná-los a uma mulher. Olha que absurdo, olha que extravagância. É preferível queimar os livros da lei do que ensinar esses livros, essa lei, às mulheres. E isso foi um rabino chamado Eliezer. Essa frase tem proprietário, tem dono. Essa frase é do rabino Eliezer,
no Israel antigo. Mas era comum entre os rabinos dizer assim, que ensinar a lei, os livros da lei para a mulher é perder tempo, porque eles tinham muitas dúvidas se a mulher tinha alma. E se nós fôssemos a uma sinagoga naquela época, ao tempo de Jesus, você ia perceber o seguinte, que uma criança pequena, ou um escravo, tinham muito mais direitos do que uma mulher. E olha que escravo não tinha status social. E uma criança na comunidade judaica era totalmente independente, também não tinha direitos. Mas ainda assim tinha mais direito que a mulher. Porque uma criança ou um escravo qualquer um deles poderia ler o livro da lei na sinagoga. A mulher não poderia. Por mais que ela desejasse que fosse o seu sonho, ela estaria impedida porque o seu status social e religioso não permitia a ela o direito de ler o livro da lei na sinagoga. Bom, queridos, essa é a condição que nós encontramos da mulher naquele tempo. Jesus não compactuou com essa tradição horrorosa, vergonhosa, da tradição judaica, da comunidade judaica sobre a mulher. Jesus, ele promoveu a mulher. Bem, o seu ministério era sustentado por mulher. E Paulo entendeu a mensagem de Jesus, ele vai escrever lá em Gálatas, capítulo 3, 28, né? Dessarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, irmãos, a Bíblia, o Novo Testamento, mas Jesus especialmente, ele levantou o conceito da mulher como obra-prima da criação de Deus. Então, houve uma promoção no cristianismo, tirando daquela situação deplorável em que ela se encontrava. Mas deixa-me dizer uma coisa para você. A questão aqui é a submissão. Né? Então vamos voltar para esse substantivo. A submissão da mulher ao marido. Primeira coisa que eu quero dizer para você é que o fato da Bíblia, e aqui é o Novo Testamento, aqui é a doutrina do Novo Testamento, exigir da mulher, não é nem pedir, é exigir da mulher a submissão ao marido, ela não está colocando a dignidade da mulher em xeque. É bom que a gente diga isso, né? E muito menos querer dizer aqui que a mulher é inferior, a mulher é menos inteligente do que o homem. A experiência diz o contrário, né? Tem mulheres aí que, de longe, mas muito de longe, coloca muitos homens bons dentro da bolsa, né, no chinelo. Mas coloca mesmo, né? Coloca assim com brilho, coloca muitos homens para trás. A questão aqui, queridos, é a ordem da criação. O que esse texto vai reportar é o livro de Gênesis, a ordem da criação. Deus criou o homem, Deus colocou o homem como cabeça, em segundo plano Deus criou a mulher, mas Deus colocou a mulher como auxiliadora, né? Ela não é o cabeça, mas ela é auxiliadora. Então, a gente vê aí, na ordem da criação, uma escalada de importância. Agora, deixa eu te levar aqui ao versículo 24. Tá? O versículo 24, nós já lemos lá, mas eu quero te levar ao versículo 24 por causa de um pronome que aparece no versículo 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo. Esse pronome indefinido. Sejam em tudo submissas a seu marido, e aqui eu digo, resguardadas as devidas proporções. Assim como a igreja está sujeita a Cristo em tudo, assim também a mulher, a esposa, em tudo, deve ser submissa ao seu marido, resguardadas as devidas proporções.
Que proporção são essas? Queridos, Jesus tem o direito de reivindicar da igreja toda a submissão, porque Jesus é puro, Jesus é íntegro, Jesus é perfeito, Jesus é infalível, ele não erra, ele não falha, ele é perfeito, ele é a expressão pura da perfeição. Jesus nunca falhou, Jesus não falha, e Jesus jamais falhará com a igreja. Entendeu? Agora, o marido não tem essa perfeição. É por isso que eu digo, resguardadas as devidas proporções. Porque o marido não tem essa perfeição. O marido é falho. O marido tem os seus defeitos. O marido tem os seus vícios. O marido tem as suas dificuldades. Então, a submissão da mulher em tudo tem que passar por uma análise sóbria, racional, do que o marido está pedindo ou até mesmo exigindo da mulher. O que nós temos aqui, antes de aprofundar nesse argumento, antes de nós aprofundarmos, o que nós temos aqui, queridos, é uma regra geral. Toda regra geral tem as suas exceções. Essa submissão, da forma como é colocada aqui no livro de Efésios, essa submissão é colocada como regra geral. E toda regra geral tem as suas exceções. As suas exceções. Nós não temos aqui o princípio de tirania. Dizer assim, eu sou muito macho, eu mando e eu falo e todo mundo obedece, cara. Não aqui. Não aqui. Não desse jeito. Não desse jeito. Vocês sabem que no tempo de Paulo, no tempo de Jesus, tinham maridos com problemas financeiros que exigiam a mulher prostituir para resolver esses problemas financeiros dentro de casa. Você acha que essa submissão está dentro daquele tudo? Uma coisa que vai contra a consciência, que vai contra a moral, que vai contra princípios, que vai contra a dignidade, que vai contra a alma, contra emoções, contra o sentimento de ser e viver. Tinha. Não vou entrar em detalhes, é claro que eu não vou entrar em detalhes, mas eu vi uma palestra de um pastor, esse pastor está vivo ainda, ele não morreu. Eu assisti uma palestra dele sobre casais. E ele falou uma coisa lá que eu nunca concordei com ele e jamais vou concordar com ele. Não sei qual era a alma dele ao usar aquela expressão. Não sei qual era a pureza da alma dele ao usar aquela expressão. Mas eu nunca concordei e jamais concordaria com aquela expressão. Ele disse o seguinte: quando marido e mulher fecham a porta do quarto, vale tudo. Vale qualquer coisa. Eu acho que não vale. Eu acho que não vale. Depende do que for esse tudo. Entendeu? Depende do que for esse tudo aí. O que a gente percebe aqui, queridos, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. O que nós percebemos aqui nessa submissão em tudo das mulheres aos seus maridos é que Paulo está escrevendo para a igreja. Para uma igreja, a igreja de Éfeso. Paulo está escrevendo para crentes, para gente convertida, lavada no sangue do Cordeiro, gente que tem a presença do Espírito Santo. Espera-se que seja cheia do Espírito Santo, porque na aula anterior, um dos imperativos que apareceu lá, enchei-vos do Espírito. Paulo está escrevendo para pessoas que têm a mente de Cristo, que têm o foco em Deus. Então, quando nós
imaginamos uma carta que é dirigida para pessoas que têm a mente de Cristo, que são lavadas pelo sangue do Cordeiro, pessoas que têm esta palavra guardada no coração, que são santificados por essa mensagem. Aí, queridos, nós entendemos que essa regra geral não tem problema nenhum. O que você vai esperar de um homem cheio do Espírito Santo? O que você vai esperar de um homem que está com a mente, o coração, a alma cheia da palavra de Deus? Que o seu alvo maior é glorificar a Deus na sua vida. O que a esposa desse homem pode esperar dele? Só pode esperar coisas nobres, coisas belas, coisas edificantes, coisas construtivas, que vai trazer significado à vida, beleza à vida, que vai trazer crescimento à vida. Então, se a questão é essa, eu acho que você concorda, né? Eu sou plenamente de acordo. Eu acho que nenhuma irmã aí que está me ouvindo vai discordar disso. Né? Paulo está escrevendo para quem? Não é para ímpio. Não é para homem que não tem nenhum compromisso com Deus. Está escrevendo para gente dentro da igreja. Lá em 1 Pedro, capítulo 3, um texto assim, bem paralelo a esse, um texto bem próximo a esse, olha como Pedro coloca essa questão. Veja só. Capítulo 3, versículo 1 e 2. Né? Você está com a Bíblia aí. É estudo bíblico. Nós estamos estudando a Bíblia. Isso aqui é estudo bíblico, não é sermão. Então vamos lá. Embora seja numa live, mas é um estudo bíblico. Eu estou aí junto com você, junto à sua mesa. Mulheres, sede vós submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, uma irmã, uma serva do Senhor, e o marido não é crente, está fora daquele contexto que nós estávamos falando aqui, né, que Paulo estava escrevendo para crente. Agora Pedro está escrevendo para uma mulher que tem marido que não é crente. Para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Olha aqui, querida. Olha aqui, querida. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Entendeu? Toda submissão da mulher coloca a mulher nesse contexto. Se a sua submissão ao seu marido for esse daqui, é uma submissão honesta e um comportamento cheio de temor, é para a glória de Deus, é para o louvor do Senhor, não é? Seu marido vai entender que você realmente é uma mulher que tem o perfume de Cristo, que tem cheiro de Deus, não é? E o que ele está pedindo de você não vai diminuir esse perfume de Cristo, essa beleza de Deus na sua vida. Aí ele diz assim, olha, é justo que você seja submisso a ele. Aqui não ofende a consciência. Entendeu? A consciência de nenhuma mulher é ofendida aqui. Então, queridos, mas eu ainda preciso dizer mais uma coisa a você. Depois vou dar uma olhadinha se tem alguma pergunta ali, tá? Mas eu ainda preciso dizer mais uma coisa a você. Nós começamos o versículo 22, não foi isso? Eu vou te levar ao versículo 21, o versículo anterior ao que nós lemos aqui. Porque no versículo anterior, queridos, diz assim, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sabe o que o versículo anterior está dizendo? Que essa submissão que o marido deve à mulher, que a mulher deve ao marido, o marido também deve à mulher. Essa submissão é mútua. É mútua. Aqui, Paulo nos está desenhando a figura de um tirano, queridos. Agora, o versículo 21 coloca os dois no mesmo nível de igualdade. No mesmo. Deixa eu ver se eu consigo acertar aqui as minhas mãos, não é? Coloca os dois aqui no mesmo nível de igualdade. Sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então, aqui no versículo 21,
Eu digo para você, a mesma submissão que a mulher deve ao marido, ele também deve à mulher. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Parece até contraditório, né? Mas nós estamos usando uma linguagem totalmente oposta. Por que isso, queridos? Tem razão, justifica esse versículo 21. Esse texto aqui vai justificar. Porque Paulo vai dizer o seguinte: porque o marido é o cabeça da mulher, a mulher é o corpo do marido. Queridos, cabeça não vive sem o corpo. O corpo não vive sem a cabeça. A mesma importância e necessidade que a cabeça tem do corpo, o corpo tem a cabeça. Corta a cabeça. Vamos separar a cabeça e o corpo. Eu quero ver se a cabeça vai sobreviver e se o corpo também vai sobreviver. Nem a cabeça, nem o corpo. Um depende do outro. São interdependentes. Eles precisam viver em harmonia. Agora, o fato de todo o comando partir da cabeça para o corpo, isso não diminui o corpo. Pelo contrário, né? O corpo vai precisar desse comando, dessa orientação. Ele precisa ser obediente a esse comando. E ele faz isso sem sofrimento, sem angústia, sem dor. Essa é a grande verdade. Não é? Os dois formam uma peça perfeita, uma peça única. E só pode viver dessa forma. Agora, qual é o problema que a gente encontra, irmãos, na prática? No dia a dia, hoje, dentro da igreja, das nossas igrejas. Qual é o problema que nós vemos nas nossas igrejas? Que a gente percebe na igreja, esses problemas são dentro dos lares. Não é? Qual o problema dos lares hoje e que fica bem nítido lá na igreja que a gente percebe, né? Nesse relacionamento, dessa convivência? É que tem mulheres que mandam demais, são muito mandonas, e nós temos maridos que são submissos demais. Assim, é uma florzinha na mão da mulher, né? Ela faz deles o que querem. Então, essa questão de mulheres que mandam demais e maridos que são submissos demais estão na contramão da ordem da criação. E eu ainda te levo mais um argumento antes de olhar aqui para ver se tem alguma perguntinha aqui. Tá mais uma questão para vocês aqui. A razão porque Paulo coloca isso, dessa submissão à mulher, em razão da sua constituição física, psíquica e emocional. A constituição física, que é mais frágil, psíquica e emocional da mulher, ela, em si mesmo, ela clama por alguém que tenha braços fortes, que possa abraçá-la, que possa protegê-la, que tenha um comando e que ela sinta segurança debaixo desse comando. Um comando em que ela se sinta amada, o aspecto mais profundo de amor. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Já já nós vamos falar sobre isso. Mas, queridos, se essa mulher está debaixo de um comando, de uma orientação, de um governo, e todo esse governo, essa soberania que está sobre ela, vou usar esse termo, me permito usar esse termo, de soberania que está sobre ela, é única e exclusivamente para o bem dela. Fala assim, olha, eu quero te proteger, eu quero cuidar de você, eu quero que você se sinta seguro, eu quero conhecer toda a sua potencialidade, eu quero permitir que você exerça toda a sua potencialidade, eu quero te dar liberdade para você crescer. Cada dia eu quero ver você maior, mais realizada na vida. Eu quero que você testemunhe que a sua vida, depois que esteve debaixo do meu governo, do meu comando, a sua vida é outra.
Era tudo que você sonhava, tudo que você desejava, tudo que você desenhou para você enquanto adolescente, enquanto jovem. Agora você vê isso materializado. Entendeu? Você entendeu? É isso que Paulo está dizendo. E aqui, queridos, nesse contexto, eu te pergunto, essa regra geral tem algum problema? Dizer que as mulheres sejam submissas, e não só submissas, mas em tudo sejam submissas? Teria alguma dificuldade de a gente perceber isso? Esta é a palavra de Paulo. Bom, eu acho que eu disse... falar um negócio aqui. Isso aqui eu ouvi. Essa eu ouvi e vou trazer para cá. Marquei aqui para não esquecer, já estava passando. Diz que nessa questão de homens, de governo, de homens que são líderes dos seus lares, que governam as suas famílias, diz que tem 3 tipos de homens. Diz que tem aqueles que gostariam de mandar na mulher. Aqueles que acham que mandam na mulher. E aqueles que sabem que não manda nada na mulher. Se for isso, os 3 estão na contramão da história de Gênesis, não é? Não é exatamente isso, né? O princípio é no temor de Cristo ou cheios de temor. 2 expressões que vão aparecer aqui. Bom, eu acho que eu falei o que eu precisava falar aqui em termos de submissão da mulher, né? Bíblica e exegeticamente, na exposição bíblica, o fundamento está lá no livro de Êxodo. Para entender isso, a gente tem que entender como é essa ordem da criação. Me permita aqui só dar uma olhadinha, por curiosidade, se tem algum questionamento aqui dentro de submissão, tá? Só vá dentro de submissão, porque foi o que nós colocamos aqui. Deixa-me ver aqui. Nós temos aqui, depois que eu avisei os irmãos, o irmão Gilmar também entrou. A irmã Esther diz a paz do Senhor. A irmã Bel fala que saudades, referindo-se lá a Esther, né? Aqui não tem perguntas. Tem aqui da irmã Bel uma expressão de bravo, vibrando aí, com uma rosa vermelha. A irmã Nora está aqui. A Mavera Rocha também está aqui. Abraço, Mavera. Saudade de vocês, hein? Por amor a vocês, ainda não fui aí, mas eu vou quebrar esse amor, vou dar uma chegadinha aí, tá? A irmã Débora Marcelo, a irmã Cláudia Kaufmann, irmã Rosiane Silva, Tiago Coelho, Júlio Melo Franco, Janui Rocha, Nilson Oliveira, Robson Barbosa, a irmã Fernanda Siqueira também está aqui, né, irmã Fernanda? Estou muito feliz, viu, irmã Fernanda? Sempre vejo você presente aqui nas nossas lives. Deus te abençoe. É um prazer muito grande, tá? Ver você presente aqui conosco. Ela diz assim, palavra muito bem transmitida, com muita sabedoria. Deus te use, pastor. Obrigado pela palavra. Irmã Fernanda, a gente recebe com humildade. Irmão Cícero Rosa, lá no Paraná. Grande abraço, irmão Cícero. Irmã Silvânia Roberto também está presente. Bem, não tem nenhuma pergunta. Ainda bem, né? Ainda bem. Não tem nenhuma pergunta, eu entendo que a explanação aqui vocês entenderam bem. Então eu posso passar para o segundo ponto, tá? Eu tenho certeza que eu não vou cobrir o conteúdo todo hoje. Por isso a gente termina essa live nas sexta-feiras, 20 horas, tá? Sexta-feiras, 20 horas, nós estaremos aqui para concluir. Bom, querido, nós falamos aqui sobre a submissão da mulher. Ok? Em tudo, resguardadas as devidas proporções, nós explicamos muito bem isso, né? Que proporções são essas? Bom, eu quero te levar agora para os versículos 25, 28 e 29. Tá bom? Com a Bíblia aberta aí, 25, 28
e 29. Vamos lá para o maridão? Vamos lá para o maridão? Vamos pegar esse, vamos ver esse cidadão aí, mais de perto. Vamos ver que palavra Paulo vai dar a esse cidadão. Maridos, amai vossa mulher. E não é de qualquer jeito, não. Não é com qualquer amor, não. Como também Cristo amou a igreja. A submissão da igreja a Cristo não é exemplo de submissão da mulher ao marido? Da forma como for exposta aqui, também Cristo é o modelo de amor. Assim como Cristo ama a igreja, assim o marido deve amar a sua esposa. E assim mesmo se entregou por ela, Cristo, né, pela igreja. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Ele é o cabeça? Ele consegue viver sem o corpo? Ele quer continuar vivendo? Ele quer continuar respirando? Ele quer continuar sonhando? Ele quer continuar realizando? Mas sem amar o seu corpo, ele não vai conseguir isso. Deve amar a sua mulher da mesma forma como ama o seu próprio corpo. Ele tem dois modelos de amor. O amor de Cristo à igreja e o amor dele pelo corpo dele. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ela é o corpo do marido. Porque ninguém jamais odiou, outra tradução diz, ninguém jamais aborreceu a sua própria carne, o seu próprio corpo. Antes, alimenta e cuida dela, dessa carne. Alimenta e cuida desse corpo. E alguns, queridos, cuidam até demais. Alguns cuidam até idolatrando o corpo, cultuando o corpo. Existe hoje o culto ao corpo. Quer ter o corpo perfeito, acham que são os melhores, é o galã, são estrelas de Hollywood. Hollywood é que está perdendo, por não ter descoberto eles ainda, mas são as verdadeiras estrelas deste planeta, porque ele tem o corpo saradão, o corpo perfeito, e é uma verdadeira idolatria, inclusive no cuidado desse corpo. Diz assim, da mesma forma que você cuida desse corpo, você tem que cuidar da esposa. Porque ela é o verdadeiro corpo seu. O verdadeiro corpo não é esse que eu tenho aqui. O verdadeiro corpo é o corpo da minha esposa. Tá? Na constituição da família, na vida familiar. Paulo está dizendo aqui. Agora, minhas queridas irmãs e meus queridos irmãos, vocês estão nos ouvindo aí. Abra bem os seus ouvidos. Se todos os homens fizessem isso aqui, a igreja não teria problema familiar. A igreja não teria problema doméstico. A qualidade da igreja seria outra. Se os maridos vivessem esse mandamento. Tem maridos que reclamam, dizendo que as suas mulheres são insubmissas, que as suas mulheres fazem o que querem, mas a pergunta que eu faço para esses maridos é se eles estão cumprindo o mandamento dado pelo Senhor aqui no livro de Efésios. Nesse contexto doméstico, isso é que a gente tem que perguntar. Porque, queridos, uma boa parte dos maridos, não vou dizer assim a maioria, porque a gente não tem estatística, esse negócio de a maioria, tudo é a maioria, e nem sempre é a maioria, mas às vezes a gente tem uma boa parte de maridos que exigem submissão das suas esposas, mas eles não sabem o que é amar essas mulheres.
Eles são rudes, eles são grosseiros, eles são brutos, eles não sabem o que são gentilezas, elas são tratadas com ignorância, elas são tratadas com grosseria, elas são tratadas com descaso, e eles querem arrancar toda a submissão. Queridos, isso é indecente. Isso é indecente. Isso é imoral. Esta é a grande verdade. Isso aqui é falta de conversão. Isso aqui é falta de um encontro com Cristo. Isso é falta de crescimento na vida cristã, na vida espiritual. Isso é falta de entender planos de Deus, propósitos de Deus. Deus trabalha com propósito. E o propósito do marido é crescer na liderança da família, crescer como sacerdote, ser o verdadeiro representante de Deus dentro da família. E Deus não vai colocar em xeque um marido, queridos, que ame a sua esposa como ele ama o seu próprio corpo, ou ame a sua esposa como Cristo ama a igreja. Deus não vai colocar esse marido em xeque. Esse marido não vai perder a bênção de Deus. Eu amo o Salmo 127. Eu amo. Eu amo o Salmo 127 quando ele começa a dizer assim, ó, feliz o homem, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Começa falando de um homem que teme ao Senhor e diz assim, que anda nos caminhos do Senhor, vai dizer assim, tudo irá bem com esse homem. Ele comerá do trabalho das suas mãos. É um homem feliz e tudo irá bem com ele. Aí vai falar sobre a mulher dele. Coisa linda a mulher dele. Pega uma figura sagrada em Israel para simbolizar esta mulher e os filhos também, né? A oliveira e a videira, né? Para simbolizar a esposa e simbolizar os filhos. Ali ao redor da mesa, comunhão. Coisa linda, querido, esse salmo. Não é? A morte, não falta nada ali. Não falta recursos financeiros, não falta vida emocional da maior qualidade, longevidade, não é longevidade, porque verás os filhos dos teus filhos, netos vão chegando, e você continua vivo aí com toda a força, com toda a energia. Os anos não pesam, os anos não pesam, não é? Os anos vão passando, e parece que você conserva sua juventude, sua disposição. Parece que o tempo parou, não é? O tempo parou e você acaba não se versando. É Salmo 127, né? Então, queridos, agora, se o homem não vive esse mandamento, isso aqui é mandamento, ele não tem o direito de exigir nada, absolutamente nada dessa mulher em termos de submissão. Ela até pode ser, como mulher convertida a Cristo, uma serva do Senhor, mas que tem o direito de exigir, biblicamente, ele está fora, totalmente fora do plano de Deus. E a gente vê, queridos, duas razões muito fortes, porque o homem, a união de um homem com uma mulher, simboliza a união de Cristo com a igreja. Não é? Um dos propósitos de Deus aqui com tudo isso, com essa família de qualidade, é porque essa família, quer dizer, ela é reivindicada, ela é vocacionada para ser um símbolo da união de Cristo com a igreja. Então veja só. E de que forma a união legítima de um homem com uma mulher simboliza Cristo e a igreja? Duas formas. Primeiro, é uma questão de intimidade. Você sabe que a união mais íntima no mundo de um ser humano é no casamento. Quando um homem casa legitimamente com uma mulher, ali é uma união de corpo, uma união de alma, uma união de propósito. Os dois se dão, os dois se entregam,
os dois entregam a sua alma um para o outro, entrega todas as suas emoções um para o outro, entrega seus anseios, entrega seus sonhos, entrega tudo. Ali, queridos, existe uma união mística. Não é só união de corpo. A união de corpo é a menor. Não é? A cópula é a menor. Atividades sexuais é o menor aqui. Mas o que se conta aqui é a nossa alma, são os nossos sonhos, os nossos ideais. Há uma intimidade muito grande aqui, nessa união, ela tem um aspecto, ela se reveste de um aspecto místico, não é? Místico. Mas esse é o propósito de Deus lá em Gênesis. Isso aqui reporta-se a Gênesis. Quando Deus disse, deixa o homem, pai e mãe se une à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Essa uma só carne é uma união mística desse homem com esta mulher. E o outro aspecto aqui, queridos, é que nesta união existe uma aliança. Aliança é a grande palavra na Bíblia. Deus fez uma aliança com o seu povo. A aliança de um homem com a sua mulher está simbolizando a aliança de Deus conosco. Uma aliança que não pode ser quebrada, uma aliança que não pode ser revogada, uma aliança que seja duradoura, uma aliança que seja permanente, uma aliança que seja una. Uma aliança que seja indissolúvel. Nós estamos resgatando o plano inicial de Deus, o propósito de Deus. Então, esse casamento que veio para dar certo, que veio para ser tudo isso, mas olha, vocês, nessa união de corpo, nessa união mística, vocês estão simbolizando, vão muito mais além disso. Vocês vão para um plano eterno de Deus, em que representa, simboliza a união de Cristo e a igreja. Esta união de Cristo e a igreja é uma intimidade, queridos. O véu do templo rasgou. Nós entramos na intimidade com Deus. Nós sentimos, às vezes, o nosso coração pulsar. Às vezes você está lendo a Bíblia, você chora. Você está orando, você chora. Tem quebrantamento. Você sente a presença de Deus com você. Isso é intimidade. A aliança que Deus fez conosco em Cristo Jesus é pela eternidade. Essa aliança começou na eternidade passada, que a gente viu lá no capítulo 1, e vai até a eternidade futura. E a gente tem segurança dentro dessa aliança. Deus não vai romper essa aliança. Não há divórcio nessa aliança de Deus conosco. Não há separação. É para sempre, é sem arrependimento. Entendeu? Então, esse casamento aqui não é um casamento qualquer, queridos. Não pode. Aí você, mas tem tanta gente que é decepcionada com o amor dos maridos. Você, pastor, não existe amor, ninguém ama. O amor é muito egoísta. As pessoas, quando dizem que ama, estão interessadas, têm interesse neles mesmos, prazer neles mesmos. Não existe amor. Não. Amor existe, sim. Amor existe. E amor é quando um cuida do outro. O amor só é real e verdadeiro quando ele é evidenciado em termos de cuidado. Aí Paulo vai lá no versículo 28, né, para dar mais uma puxada de orelha nos maridos, e diz assim, assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. É amar a si próprio, né? Porque os dois formam um só corpo. Então, queridos, o livro de Gênesis descreve a mulher como extraída da costela, né? Da carne de Adão. Essa é carne da minha carne, essa é osso dos meus ossos. Você não tem como separar um do outro. Você não tem como empurrar um para a direita e o outro para a esquerda. Você sabe que
Esse propósito inicial de Deus, ele está por toda a Bíblia, né? Inclusive nessa aliança aqui, ó. É uma verdade que está por toda a Bíblia. A gente vê essa mensagem. Quando Jesus, lá em Mateus 19, deixa eu ver quanto tempo nós já andamos aqui, já está na hora de encerrar esse estudo, mas só vou encerrar essa parte aqui, tá? Depois a gente vai entrar nos outros aspectos, tem mais 4 aspectos para entrar na família. Eu falei sobre 2, tem mais 4 aspectos. Mas eu termino aqui porque o tempo já foi. Quando Jesus é questionado lá em Mateus 19 sobre o divórcio, é lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então, Jesus disse não. E por que Moisés mandou então dar carta de divórcio? Jesus disse, por causa da dureza do coração. Mas no princípio não foi assim. Aí Jesus vai lá no princípio, lá em Gênesis, para resgatar o propósito de Deus com o casamento. Jesus resgata lá em Gênesis, porque ele diz o seguinte: no princípio não foi assim, e o que Deus ajuntou, não separe o homem. Por quê, queridos? Por quê que Jesus coloca dessa forma? Deus está interessado com Moisés. Moisés trabalhava com dureza do coração. Deus não trabalha com coração duro. Deus trabalha com corações quebrantados. Deus trabalha com corações arrependidos. Deus trabalha com corações sensíveis que possam ouvir a voz dele. E as coisas que a gente não conserta distante de Deus, a gente conserta no altar de Deus. Tudo é possível quando nós estamos no altar de Deus. Todas as coisas são possíveis. Então a pergunta é: por que o amor se esfria no relacionamento conjugal e um perde interesse pelo outro? Queridos, quando se esfria nos relacionamentos conjugais, o problema são os desdobramentos disso. Não é? Eu sei como pastor, eu sei que tem questões que o divórcio não tem como. E a Bíblia também não tem problema com divórcio, né? Lá Paulo trata muito disso. Lá Lucas, Mateus trabalha, Marcos trabalha, Lucas trabalha, Romanos trabalha, 1 Coríntios também trabalha com a questão do divórcio. Problema aqui são novas núpcias. Né? São novas núpcias. Isso aí é uma outra questão. Mas não faz parte do nosso estudo aqui. A verdade, queridos, é que o marido é o rei. Eu vou terminar aqui essa parte, que nosso tempo já foi. Falei sobre 2 aspectos, a submissão da mulher e o amor do marido, e tem mais 4 pontos para falar aqui. E o tempo já acabou. Mas deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Para os meus irmãos que estão me assistindo, eu quero dizer a seguinte coisa. Queridos, eu, como chefe de um lar, você como chefe de um lar, eu como cabeça, você como cabeça, nós somos os únicos responsáveis diante de Deus pelo que estamos fazendo com o nosso casamento, com a nossa esposa e com a nossa família. O homem é o maior responsável. A mulher pode ter a sua cumplicidade, a mulher pode ter também a sua parte, não é? De responsabilidade, com certeza ela tem, mas o marido é o maior responsável pelo que ele está fazendo com a sua família, pelo que está fazendo com a sua casa. Ele é o representante de Deus, ele é o sacerdote de Deus na sua casa. E nós, como homens, é que vamos prestar contas a Deus pelo que estamos fazendo com a nossa família. É muito fácil abandonar a mulher, especialmente com os braços cheios de filho. É muito fácil dar as costas por uma mulher que acha que já não está tão mais bonitinha como estava no começo, mas você também não tem essa elegância, coisa nenhuma. Se você acha que tem, você pode ter certeza que o seu espelho, o espelho que você está olhando, é um grande mentiroso. Que você nessa coisa toda também não. É muito fácil o homem achar que a mulher não serve, mas arranjar um bocado de mentiras, inventar um bocado de mentiras para pegar
uma menina mais nova. É muito fácil. Mas você é responsável diante de Deus pelo que você está fazendo. Os homens são responsáveis diante de Deus. Queridos, o maior empreendimento que existe no planeta Terra é a família. Não tem um segundo empreendimento mais nobre e justificado diante de Deus do que a família. E você não pode fracassar dentro do seu lar. As dificuldades que você tem, Jesus pode resolver. Há esperança diante de Jesus. A bênção de Deus alcança o marido, alcança a esposa, alcança filhos. Mas eu paro por aqui. Vou parar e vou orar pelo seu lar, vou orar pela sua família. Mas me permite só dar uma olhadinha aqui. Se tiver pergunta, talvez não dá mais para responder, mas você pode trazer na próxima sexta-feira, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui para a gente orar. A irmã Silvânia, a Roberta, a irmã Claudete Leal, irmã Eurides, irmão pastor Sobejac, meu abraço, Deus te abençoe, Sérgio Lara, a Amós Batista, meu pastor, é o meu pastor que entrou aqui, não dá para visualizar, é Amós Batista, se for de Souza, é o meu pastorzão, né, que abandonou uma ovelha aqui. A irmã Fernanda também, com mais um comentário carinhoso. Fala Deus. Fala Deus, usa o profeta. É isso aí, queridos. É isso aí. Estou feliz, porque vocês não me colocaram aqui numa sinuca, numa berlinda, com perguntas difíceis, né? Mas, pode mandar pelo meu WhatsApp, tá? Não tem problema nenhum. Estamos aqui, mas o tempo acabou. Vou orar por vocês. Amém? E a gente continua, lembrando que eu falei sobre 2 pontos da família, tem mais 4 pontos aqui em Efésios. Vamos orar? Pai, eu quero te louvar por esta bênção chamada família. O Senhor fez o homem perfeito. O Senhor fez a mulher linda, maravilhosa, perfeita. Ó Deus, o Senhor nos deu condições de gerar filhos que sejam a nossa cópia, tenham, ó Deus, as nossas digitais, tenham, ó Deus, o nosso DNA. Eu quero te louvar, Pai, por esse projeto chamado família. Obrigado pelas famílias que nos ouvem. Eu quero orar em favor de cada uma delas. Eu sei, Senhor, e tu sabes muito melhor do que eu quantos dramas, quantos problemas, quantas dificuldades dentro da família. E às vezes, ó Deus, os teus filhos se perdem diante desses problemas. Mas como temos a mente de Cristo e temos o teu Espírito Santo, que o teu Espírito Santo possa trabalhar na mente, nas emoções, na alma de cada um, Senhor. E que eles sejam levantados no seio da família, seja uma bênção para o teu louvor, para a tua glória. E também, Pai, para a felicidade de cada lar. Eu quero abençoar esses lares com paz. Eu quero abençoar esses lares com muita comunhão. Quero abençoar esses lares com vitória. Quero abençoar esses lares com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Repreendendo desde já, ó Deus, todos os conflitos que tem trazidos pelo mundo espiritual, pelo inferno. Que todos esses conflitos sejam repreendidos. Que todas as forças espirituais da maldade sejam repreendidas em nome de Jesus, para o louvor da tua glória. Amém, queridos? Obrigado por estar juntos aqui. Eu quero louvar a Deus pela vida de todos os meus irmãos. Sexta-feira, nós vamos dar continuidade. De repente você quer questões assim, mais pessoais, mais particulares, não quer se expor? O meu WhatsApp aí é 984 3650, tá? 984 3650. Então aí no meu WhatsApp você pode me chamar
com o maior carinho, eu estarei lá para te ouvir, para te atender e nós responder aí, quem sabe, alguma questão dentro do seu coração, tá bom? E pode ficar tranquilo, você me chamando no particular, fica só no particular tranquilamente, tá bom? Deus te abençoe, um grande abraço a todos os meus queridos irmãos e até sexta-feira, se Deus quiser, cuidem-se. Estamos orando por vocês, mas cuidem-se. 984-93-3650, fiquem na paz do Senhor Jesus.